Irmãos, irmãs, hoje domingo, dia do Senhor, que bom que podemos nos encontrar. Que bom que podemos acolher mais uma vez, no domingo, a palavra do Senhor. Hoje é o dia dele, não podemos esquecer. Para além do lazer, do estar com a família, do descanso, o refazer o nosso interior, a nossa vida, a vida cristã, na palavra dele. Ele que é aquele que sempre abre a perspectiva para o encontro com o Pai. Estamos no 24º domingo do tempo comum, mais uma vez com o evangelista Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está no céu, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos refletindo com o evangelista Mateus a questão do perdão. O reino que Jesus aproximou de toda a humanidade, o reino de Deus que chega para todos com a sua pessoa, contempla o perdão. E Deus tem prazer em perdoar. Ele tem prazer em ser misericordioso. Mais do que ser, ele é perdão, ele é misericórdia. Ele procura as pessoas para perdoar e salvar. Só ele é assim. E é Pedro, de novo, que põe a questão: quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus disse não. Não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Ou seja,
O número 7, embora signifique perfeição, é um número limitado aqui na questão. Mas Jesus diz, não, é 70 vezes 7 vezes. É limitado para o ilimitado. De um extremo ao outro, a gente pode dizer, não é? E esse outro extremo é marcado por abundância, por gratuidade, por generosidade. No Oriente Antigo, vigorava a vingança. Nós sabemos que no Oriente Antigo, também no tempo de Jesus, olho por olho, dente por dente. E o olho por olho, dente por dente, devolver o troco, não é, para as pessoas, devolver com a mesma moeda, as pessoas pensavam que iam consertar a sociedade, consertar os erros. E a violência, ontem como hoje, a vingança, ontem como hoje, gera vingança, gera violência. Então vigorava a vingança. E o perdão era muito difícil. Quem fosse perdoado era alguém fraco, alguém que acabava humilhado. Agora, para Jesus Cristo e para o cristão, o perdão restaura, o perdão renova, o perdão abre fronteiras, o perdão causa alegria. Olha aí. Por isso que o perdão, na perspectiva do reino, é sempre ilimitado. Mas aí aparece o exemplo, Jesus dá o exemplo, é a dívida. Uma grande soma, 10.000 moedas. O patrão perdoou o empregado, que pediu um tempo para pagar tudo. O que isto quer dizer na perspectiva do Evangelho? Que Deus perdoa sempre. E que o seu perdão é graça. O seu perdão, como eu disse, é generosidade. O seu perdão é abundância. Deus é assim. Ele pode ser assim. E a atitude do servo, a atitude do servo, que também tinha um amigo que lhe devia, a gente poderia dizer assim, algumas moedinhas, não é? Olha aí, foi de agarrá-lo, sufocá-lo, ameaçá-lo, paga o que me deves. Paga o que me deves. Ele não foi compreensivo. A sua atitude foi muito dura. A sua atitude foi mesquinha. Ele foi perdoado abundantemente e por uma ninharia ele não foi capaz de perdoar. Somos exigentes com os outros, não é verdade? Demais exigentes. Conosco nós queremos sempre oportunidade. Conosco queremos sempre, não é? Que a compreensão, a misericórdia. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nos abre a sua graça sempre. E às vezes, de modo inesperado. Com certeza, o exemplo da parábola explica bem isto. Puxa vida, aquele patrão perdoou aquela enorme dívida do seu empregado, do seu servo. Ele não esperava. Ele estava já de joelhos, pedindo clemência. Assim é Deus. Ele nos perdoa, às vezes, de modo inesperado, porque Ele é bom. Agora, se nós não nos perdoarmos uns aos outros, Ele nos retira a graça. Ele nos retira a graça, porque nós não estamos mais identificados com Ele. Ele retira a sua graça, com certeza. Não podemos agora calcular, não é, o perdão, quanto devemos perdoar, até quando devemos perdoar. Não. Perdoar sempre, aprender com Jesus, aprender
com a prática de Jesus, com os seus gestos, a perdoar. E perdoar faz bem. Se nós não perdoamos porque amamos a Deus, porque achamos difícil, não perdoamos por uma questão de fé, perdoemos por uma questão humana, por uma questão de saúde, de bem-estar, de liberdade verdadeira, de paz na consciência. Perdoar faz bem, o perdão dignifica, o perdão afasta, não é? Espanta, manda para longe todo mal, toda doença. E nós já sabemos bem isso hoje. Qualquer bom psicólogo, bom psiquiatra, vai nos ensinar que perdoar, esquecer de verdade, perdoar de coração os erros dos outros e a si mesmo, começando por si mesmo, nos refaz, nos restaura por inteiro, não é? Restaura toda a nossa condição. Será que a gente está disposto a fazer esse caminho? Numa sociedade que não perdoa, numa sociedade onde as dificuldades de relações se tornam cada vez mais complexas, não é? Nós que muitas vezes entramos nesse esquema, o esquema do rigorismo da lei, das nossas exigências, das nossas neuroses. Vamos olhar para Jesus, vamos aprender com Ele, vamos pedir a Ele que transforme o nosso coração, nos faça bons, abertos, compreensivos com aqueles que muitas vezes erram, porque na hora que nós precisarmos, eles também vão nos perdoar. É a lógica do Evangelho, é a lógica da vida cristã. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.